Bom dia! Hoje são 23 de setembro de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vamos começar o vídeo trazendo aqui a fala de Célia Quirino. A Célia mora em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Então vamos aqui à fala dela. Escute bem o que ela diz. Escute bem o que ela diz. Vamos lá. Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Leitor amigo, no vídeo anterior, 2 sacrifícios para Deus, fiz uma análise sobre atrocidades praticadas por um casal cristão fanático na cidade de Rexburg, estado de Idaho, nos Estados Unidos da América do Norte, em junho de 2020, há 2 anos e 3 meses. Chad Daybell e Lori Vallow, cristãos fanáticos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, entre outras coisas, mataram e queimaram o menino Colby, 7 anos, e a menina Tylee, 17 anos, filhos de Lori, em sacrifício ao Deus da Bíblia, inspirando-se na lenda bíblica do sacrifício de Isaac, que está no livro de Gênesis. Em toda a história do homem na Terra, 2 milhões de anos, jamais um casal ateu matou e queimou um animal irracional, muito menos um ser humano, em sacrifício a qualquer Deus. Jamais. É o homem religioso que, em muitos casos, adora sacrifícios e holocaustos. É por isso também que Edson Martins, residente em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, sempre escreve: não existe coisa pior que as religiões para fazer o homem de idiota. Nesse vídeo, caro leitor, vou trazer mais um fato horroroso ocorrido também nos Estados Unidos e novamente com cristãos fanáticos, entre aspas, profetas da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. Por que trago esse caso? Ora, trago esse caso porque foi lançado neste ano na Netflix. Se você, leitor amigo, for assinante, procure o excelente documentário Rezar e Obedecer, com 4 episódios. Antes de entrar no assunto, é bom explicar uma coisa. Veja, leitor, o quadro abaixo. Temos aí à esquerda Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E à direita, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você vê aí, são igrejas um pouco aí diferentes. À direita, temos aí o adjetivo fundamentalista. À esquerda, não existe o adjetivo fundamentalista. Vamos explicar isso aí, a diferença. Os nomes são parecidos, não é mesmo, leitor? Eles são diferentes apenas no adjetivo fundamentalista. Qual o motivo da diferença? O motivo é simples. No quadro à esquerda, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem a palavra fundamentalista. O espertalhão e lunático Joseph Smith, nascido em 1805,
falecido em 1844, norte-americano, foi o fundador da igreja, hoje uma das mais ricas da Terra, com sede na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Desde o início, os conhecidos mormons pregavam o casamento plural, ou seja, a poligamia, na modalidade poliginia, um homem casado com 2 ou mais mulheres, no mesmo formato do mundo da Bíblia. Como os Estados Unidos já haviam adotado o monoteísmo, apenas um homem com apenas uma mulher, houve o choque, o conflito. O espertalhão Joseph Smith e seus seguidores foram perseguidos pelo Estado norte-americano a fim de abandonarem a prática da poligamia. Após anos e anos, sob fortes pressões e perseguições, os mormons resolveram abandonar a prática da poligamia. E o que aconteceu? Ora, os mormons, que não concordavam com o fim da poligamia, resolveram sair da igreja tradicional, fundando outra com o nome Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Entendeu agora, leitor, a diferença? Na Igreja Fundamentalista, os mormons praticam até hoje a poligamia. É comum você ver lá nos Estados Unidos um mormon vivendo com várias mulheres. Já os mormons da igreja tradicional, hoje, são contra a poligamia. Eis a diferença. Os fatos que você, leitor, verá aqui se referem aos membros da igreja fundamentalista, que defendem a poligamia, um homem com 2 ou mais mulheres. Em destaque, o, entre aspas, profeta Hullum Jeffs e, depois de sua morte, seu filho, Warren Jeffs. Na verdade, não existe esse negócio de profeta. Alguns líderes religiosos espertalhões dizem que são profetas, que conversam com o Deus da Bíblia, e os pobres fiéis passam a acreditar nessa enganação. Como diz o Edson Martins, não existe coisa pior que as religiões para fazer o homem de idiota. Deus algum existe, Deus algum conversa com alguém. Se alguém lhe disser que conversou com um Deus qualquer, essa pessoa está pensando que você é um idiota. Muito cuidado, leitor. Nesse maravilhoso documentário, mulheres que foram estupradas pelos 2 profetas, na época crianças e adolescentes menores, narram o sofrimento que vivenciaram dentro da igreja cristã. Logo no início do documentário, aparece a passagem bíblica que está em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Esposas, sujeitai-vos a vossos próprios maridos, como ao Senhor. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher era considerada um ser inferior ao homem, uma propriedade do marido. O texto acima foi atribuído ao apóstolo cristão Paulo de Tarso, o verdadeiro fundador do cristianismo. Está escrito aí que a esposa deve ser submissa ao marido, como também é submissa a Jesus. Quando uma mulher cristã elogia a Bíblia, é fácil ver que a lavagem cerebral está presente. Como é possível uma mulher elogiar um conjunto de livros que a coloca numa posição de inferioridade diante do homem? Se uma mulher cristã brasileira de hoje estivesse vivendo na época do apóstolo Paulo de Tarso, choraria de sofrimento
todos os dias. A primeira mulher que aparece falando no documentário é a Rebecca Wall, filha de uma família rica. Ela, segurando o choro, narra seu sofrimento quando era membro da Igreja Fundamentalista. Na época, o chefe maior era o profeta cristão Rulon Jeffs, que estava com 86 anos de idade. Rebeca diz que realmente acreditava ser a poligamia uma ordem dada pelo Deus da Bíblia. Quando chegou aos 19 anos de idade, Linda, seu pai, Lloyd Wall, a entregou como esposa ao profeta Rulon Jeffs. Repito, com 86 anos de idade. Ela jamais queria se casar com um velho, porém não havia saída. O profeta dizia-lhe que era a ordem do Deus bíblico, e a pobre jovem acreditava nessa maluquice. O pai dela, Lloyd Wall, também cristão fanático, louco pelo profeta Rulon, tinha duas esposas. Myrna, primeira esposa, com quem teve 9 filhos, e Sharon, segunda esposa, com quem teve 14 filhos. Rebeca diz também que pensava ser o profeta um homem imortal, que não morreria. No dia 6 de agosto de 1998, estava no quarto com ele quando percebeu que o velho havia abaixado a cabeça. Teve um derrame, ficou inutilizado. Morreu no dia 8 de setembro de 2002. Os membros da igreja diziam que o profeta ressuscitaria durante o sepultamento. Rebeca estava aguardando, pensando mesmo que haveria a ressurreição. Seu filho, Warren Jeffs, assumiu o comando e a situação ficou ainda pior. A segunda mulher a falar no documentário é a Elissa Wall, irmã de Rebeca. Ela diz que foi a 19ª filha de seu pai, Lloyd Wall. Acreditava também que o profeta Rulon era o representante do Deus bíblico na terra. E aí seu pai a entregou também ao velho tarado. Wallace Jeffs também fala no documentário. Ele é um dos filhos do profeta Rulon. Diz que seu pai teve 62 filhos com 23 esposas. Rulon lhe dizia que o homem deve ter no mínimo 3 esposas para alcançar o céu. Diz também que as mulheres na igreja eram consideradas uma propriedade do homem. A terceira mulher a narrar seu sofrimento é a Alicia Robock. Com apenas 20 anos de idade, foi forçada a ser mais uma das esposas do profeta Rulon, que estava com 86 anos. Ela diz que amava um garoto da igreja, mas teve seus sonhos desfeitos. Narra que, quando recebeu o primeiro beijo na boca, ficou com nojo, com vontade de vomitar, colocando Listerine, aquele líquido que proporciona um bom hálito. A quarta mulher a comentar sobre seu sofrimento foi a Ruby Jessop. Vivendo na comunidade da igreja aos 14 anos de idade, era apaixonada por um rapaz chamado Joy Robock. Também cristão fanático, mas não podia revelar essa paixão. Num dado dia, foi chamada pelo profeta Warren Jeffs, substituto de seu pai Rulon, que havia falecido. O profeta Warren, que ficou com todas as mulheres do pai, lhe disse que ela se casaria com um primo de 2º grau. Ruby ficou desesperada. Conheceu o primo, mas não gostava dele. Chorou diante do profeta Warren, pedindo-lhe que não a obrigasse a se casar com o primo. Mas o profeta lhe disse que o Deus da Bíblia havia dito aquilo a ele. Ela não podia desobedecer à ordem do Deus bíblico.
Ela se casou, mas, num certo dia, resolveu fugir da comunidade. Dias depois, longe dali, aparece diante dela o Joy Roebuck, fanático cristão por quem ela era apaixonada, amando do profeta sem que ela soubesse. Joy pediu que ela voltasse para a comunidade da igreja porque o profeta Warren havia dito que casaria os dois. Tudo mentira. Ela acreditou, voltou para a igreja e foi obrigada a ficar com o esposo Raven, seu primo. No documentário, Joy Roebuck, fora da igreja hoje, fala também sobre seu relacionamento com ela. O profeta cristão Warren Jeffs, além de ter ficado com as esposas de seu pai, pegou mais esposas ainda, menores de idade, configurando estupros, mas tudo isso não chegava ao conhecimento da polícia. Pais cristãos entregavam suas próprias filhas para a satisfação sexual do profeta, pensando que estavam agindo conforme a vontade do Deus da Bíblia. O Warren proibiu também qualquer tipo de divertimento, televisor, vídeos, livros, e instituiu para as mulheres o uso obrigatório de roupas cobrindo quase o corpo todo, do pulso aos pés. E fixou os tipos de cortes de cabelo, somente para as mulheres, claro. E elas aceitavam porque ele lhes dizia que o Deus bíblico havia estabelecido essas regras. Como diz o Edson Martins, nada pior que as religiões para fazer um homem de idiota. A cada dia, a igreja ia ficando mais rica, apossando-se dos bens dos fiéis, imóveis, empresas, carros, máquinas agrícolas. Os adolescentes eram usados como mão de obra gratuita nas várias construções da comunidade. Em fevereiro de 2002, as Olimpíadas chegaram à cidade de Salt Lake City. O profeta Warren havia propagado que, se as Olimpíadas chegassem à cidade, a terra seria destruída pelo Deus da Bíblia, com Jesus voltando pelas nuvens. As Olimpíadas chegaram. E o que aconteceu, leitor? Calma, muita calma nessa hora. O profeta disse aos membros da comunidade da igreja que vendessem seus imóveis e fossem para a localidade de Short Creek, na fronteira entre Utah e Arizona. No documentário, aparecem os fiéis deixando de carro em filas imensas Salt Lake City. 10.000 pessoas acreditaram no profeta, aguardando a volta de Jesus. Como é óbvio, Jesus algum apareceu. Em Short Creek, muitos fiéis perguntaram ao profeta por que sua revelação não se concretizou, ou seja, por que Jesus não desceu pelo céu. E o profeta, muito esperto, disse àqueles abestados que o Deus da Bíblia havia mudado de ideia, que resolveu fazer apenas um teste. E os fiéis acreditaram de novo. Não se esqueça, leitor, das palavras do Edson Martins. Nada pior que as religiões para fazer um homem de idiota. Muito bem. E a partir de quando a coisa começou a ficar feia para o profeta cristão Warren Jeffs? Até então, nenhuma autoridade de Short Creek ligava para essas maldades praticadas contra mulheres fiéis cristãs e, pior ainda, contra crianças. Policiais, comerciantes e muitos ricos da região também eram membros da igreja. Sabiam de tudo, mas nada faziam. Então, a partir de quando a coisa começou a ficar feia para o profeta Warren Jeffs? Ora, graças à ação do detetive particular Sam Brower e do jornalista
Mike Watkins. Em 2004, o detetive Sam Brower viu num jornal que o profeta Warren havia expulsado da comunidade vários garotos do sexo masculino, que passaram a viver perambulando pelas ruas. Veja, leitor, como a lavagem cerebral religiosa é forte. Esses garotos aparecem no documentário, sentados no chão. Seus pais, adoradores do profeta, rejeitaram os próprios filhos. A partir daí, Sam Brower passou a dedicar atenção à igreja do profeta. Entra em cena o jornalista Mike Watkins, que começa a investigar a vida dos cristãos fundamentalistas. Encontrou um policial polígamo, Rod Hall, levando-o a julgamento, tendo sido condenado por ter se casado com uma menor. O profeta Warren já começou a ficar com medo. Sabe o que ele fez, leitor? Não orou ao Deus da Bíblia. Fugiu, leitor. Isso mesmo, fugiu. Foi para uma fazenda em Eldorado, no Texas. Lá, com muito dinheiro oriundo dos fiéis bobos, passou a construir vários imóveis, inclusive uma grande igreja. E os fiéis foram para lá. E já havia mandado de prisão contra ele. No dia 28 de agosto de 2006, a polícia, à noite, vê um carro com a placa meio apagada, na estrada deserta, dando ordem para que o motorista parasse o veículo. Adivinhe, leitor, quem estava no carro? Isso mesmo, Warren Jeffs, seu irmão Isaac Jeffs e uma mulher. A cena também está no documentário. Os três foram presos, encaminhados a uma penitenciária. Em 13 de setembro de 2007, a realização da primeira audiência. O Warren, ainda preso desde 2006, comparece algemado e escoltado. Mulheres vítimas do abuso sexual são ameaçadas por cristãos fanáticos ligados ao profeta. Ao ser chamada pelo juiz para depor, Elissa Walsh, chorando, diz que foi obrigada a se casar com o profeta quando tinha apenas 14 anos de idade. Segundo as leis americanas, estava configurado o estupro. E seguiram outras acusações. 12 dias depois, em 25 de setembro de 2007, o profeta foi condenado por 2 estupros. Em 3 de abril de 2008, uma garota da igreja, com apenas 16 anos de idade, abre a boca, dizendo que tem um filho do profeta e está grávida de novo. No dia seguinte, a polícia vai à fazenda com uma ordem judicial para retirar todas as crianças. 421 crianças são colocadas em ônibus e levadas para a cidade, sob o desespero das mães cristãs fanáticas. Em seguida, a polícia entra em contato com Rebecca Wall, solicitando-lhe ajuda para pôr a mão em mais provas contra o profeta. Ela diz à polícia que na igreja existe um cofre numa sala secreta, com vários documentos. No dia seguinte, a polícia entra no luxuoso templo, encontrando o cofre. Ao abri-lo, mais provas contra o profeta. Certidões de casamento com meninas com 13 e 14 anos, áudios do profeta com sua própria voz, orientando crianças a fazer carinhos sexuais, fotos de crianças nuas, etc. Diante dessas provas, o profeta foi condenado por vários estupros. Possuía 78 esposas, sendo 24 delas menores de idade. No total, foi condenado a 100 anos de prisão. Infelizmente, na prisão, recebe visitas de fiéis que estão ainda à frente da igreja,
sendo considerado ainda um homem do Deus bíblico. Você, leitor, já esqueceu o que o Edson Martins disse? Vou repetir aqui. Ele disse o seguinte: não existe coisa pior que as religiões para fazer o homem de idiota. Mais um vídeo e muito obrigado.